Bom, eu queria comentar também sobre a questão lá daquele diretor do Nathan. Eu fiquei muito chocado porque quando eu vi o nome do Nathan, depois eu fui dar uma olhada na foto dele e eu reconheci aquele moço. Ele fez um filme muito bonito chamado O Grande Desafio, é estrelado pelo Denzel Washington, um filme maravilhoso. É um filme baseado numa história real. Inclusive eu tomei um susto, eu nem sabia que ele era diretor. E a carreira dele foi destruída depois que esse escândalo emergiu. Acontece o seguinte, os documentos judiciais são públicos. Eu não parei para ler os documentos judiciais, eu não tinha tempo de jeito nenhum. Então eu não posso opinar. Para falar a verdade, eu não sei em quem eu acredito, porque todas as informações que eu tive, que eu procurei ali para não ter que acessar os documentos judiciais, porque são páginas de PDF que você se pede. Então eu encontrei basicamente todos os detalhes importantes foram os que eu trouxe aqui para vocês. Eu reuni tudo isso e era o que cada lado alegava. Então é lógico que assim, eu acho que o que pesa em relação ao Nathan, que complicou muito, eu acho que para a imprensa, foi o fato de que a moça tirou a própria vida. E aí é difícil você pensar que alguém iria tirar a própria vida por uma acusação falsa, mas pensando em outros aspectos não é tão difícil assim não. Mas em relação a isso eu não sei, não tenho uma posição, porque eu precisaria conhecer os fatos, então eu não tenho mesmo. Se você perguntasse hoje, não, mas me fala no oculto, lá no privado do Instagram, eu não sei dizer em que eu acredito, porque eu precisava ler os documentos. Eu não posso dizer que eu acredito nele ou que eu acredito nela, porque os dois têm pontos importantes. Se ela tem um ponto importante que ela tirou a própria vida, ele tem um outro lado que ele foi inocentado. O outro não foi inocentado, o Jen. Ele simplesmente, a questão lá foi que nunca aconteceu um novo julgamento, mas e aí ele acabou ficando fora e tal, parece que ficou como se não tivesse provas suficientes. Mas o Nathan foi inocentado, tá? Inocentado é diferente de não ter provas suficientes contra uma pessoa. Claro que muitas vezes algumas não conseguem provar sua inocência mesmo sendo inocentes e embora não provem sua inocência, elas não vão para a prisão. Mas é triste olhar para um ponto judicial quando você tem uma marca dessa no seu histórico. Mas o caso do Nathan, ele foi inocentado. Então, em tese, ele não devia nada à justiça. Eu não sei dizer até que ponto isso aí se estabelece desse escândalo todo que a mídia fez. Eu acho que para você querer destruir a vida de alguém, você teria que fazer isso com base lá no processo, de dizer, olha, realmente, não, ele pode ter sido inocentado, mas as coisas daqui pegam pro lado dele. Então eu acho que isso era uma coisa importante. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi aquele diretor, não sei o quê, que disse que o Nathan poderia fazer disso uma lição sobre consentimento. Isso era uma coisa que eu gostaria de comentar. Vamos imaginar que o Nathan é inocente. E vamos concluir que esse diretor não leu os processos judiciais, que eu tenho certeza que ele não parou para ler aquelas centenas de PDFs. Como que você imagina? É como se agora a gente, no caso do Johnny Depp, que nós sabemos que é inocente, eu cobri o julgamento aqui de ponta a ponta para vocês, tem todas as provas lá. Quem começou cético como eu foi mudando de opinião ao longo do caminho porque as provas contra a Amber eram incontestáveis, são incontestáveis. Imagina nessa situação ali do Johnny Depp, vamos imaginar, que de repente eu falasse, ai Johnny, você podia aproveitar que você foi acusado disso e você fala sobre consentimento. Como que a pessoa vai querer dar lição de moral em cima de uma coisa que ela foi falsamente acusada, supondo que é o caso do diretor, do Nathan. Se ele foi falsamente acusado, ele não tem obrigação nenhuma. Eu não gostaria de promover uma coisa, de dizer, olha gente, eu fiz isso, mas vocês não façam, vamos refletir sobre essas ações. Então você vê como é um meio que vem, essas pessoas surgem rapidamente, porque hoje é mais fácil, através da internet, para falar sobre consentimento. Você vê que é um meio ninho de cobras, onde uma pessoa quer derrubar a outra e sempre querem aparecer. Só tem uma coisa para te dizer, diretor, vergonha para você, seja lá quem for, vergonha por você postar uma coisa dessa, sem ter o mínimo conhecimento, sem ter acesso aos autos, sem olhar os documentos judiciais e dizer que a pessoa deveria comentar isso. É muito feio, é vergonhoso, é isso que eu tenho para te dizer. Eu vi uma pessoa, uma influenciadora, fazendo um comentário muito desnecessário. Será que a Elizabeth não sabia de tudo isso? Gente, obviamente a mulher não sabia, a menos que ela tenha pego o Instagram dele e olhado, conversa por conversa, e ter visto aqueles horrores. Porque de qualquer forma ela não tinha obrigação de saber. É como se a pessoa que está sendo traída, e aí a gente tem muitos casos assim, imagina, às vezes alguém está traindo um monte, fazendo um monte de coisa escondida. Você não sabia disso? Tem gente que não sabe.
Tem gente que não sabe, sem contar que a questão dela, olhando aqui a postura da Elizabeth, que ela foi bastante silenciosa e criteriosa ao longo de todo o escândalo e da jornada até aqui, ela realmente quis preservar a questão com os filhos dela, porque senão aquilo poderia virar um desastre. Então eu achei sábio dela não ter atacado o ex-marido, porque numa situação dessa, quando envolve dois menores, filhos pequenos ainda que eles têm, e ela conhece o marido que ela teve, ela sabe quem esse homem é, e ela também sabe o que ela teve com ele. E eu acho assim que é muito prudente, porque foi a Paige diz que entrou em contato com a Elizabeth falou: olha, essa é a sua verdade? Então vai lá e conta. Então eu achei prudente as atitudes dela. Eu não conheço a Elizabeth, eu não sei quais características positivas ela tem, quais negativas ela tem, e eu não posso atestar a personalidade dela aqui, mas eu posso dizer que eu achei as suas atitudes públicas ao longo desse escândalo muito sábias, prudentes, e eu achei que realmente você fez o que uma pessoa bem orientada faria: proteger o seu nome e o nome dos seus filhos de toda essa pólvora que pegou fogo durante muito tempo. A única coisa de negativa que eu teria pra comentar é na declaração dela, que eu acho que é uma declaração que é fruto desse tempo ativista e ridículo que nós estamos tendo hoje, quando ela diz assim: estou ali na declaração, eu não sabia o quanto eu não sabia e eu estou procurando aprender sobre esses temas. Eu vejo esse tipo de coisa, de tipo, preciso aprender sobre esse tema, eu não sabia sobre esse tema. Direto hoje nas declarações, as pessoas não são obrigadas a saber de tudo. As pessoas não são obrigadas, tá? Ela não era obrigada, ela não é obrigada. Vamos imaginar que ela nem desconfiasse que o Army era esse homem cheio dessas práticas aí de sadomasoquismo. Ela não é obrigada a saber sobre sadomasoquismo. Se de repente hoje você falar: Gustavo, descobri que o meu marido, sadomasoquista puro, você não é obrigado a saber sobre isso, eu não vou falar, estuda, viu, sobre esses temas. Então eu acho que essa declaração dela é mais aquela, colocou essas palavras justamente para acalmar qualquer pessoa que viesse atacá-la, porque hoje tudo tá nesse ponto, as pessoas têm que vir se justificando, já vim dizendo: eu não sei o bastante, mas eu vou aprender, estou procurando aprender. É um absurdo, todo mundo parece que tem que saber de tudo dessas pautas, e isso realmente empobrece as questões importantes que deveriam ser mencionadas ou que deveriam ser melhor observadas. Isso tudo acaba refletindo, jogando luz sobre o nível de superficialidade em que as pessoas chegaram.